Era um dia comum quando um homem descobriu algo que abalaria as fundações de sua vida. Ao verificar uma troca de mensagens no dispositivo de sua esposa, ele encontrou uma frase que o deixou sem chão. "Boa noite, amor, eu te amo." Essas palavras, aparentemente simples, carregavam um peso devastador. Ele confrontou sua parceira no dia seguinte. Ela admitiu ter tido um envolvimento emocional com um colega de trabalho, mas se recusou a compartilhar todas as mensagens trocadas. Ele sabia que havia mais na história, mas não insistiu, algo que ele reconheceu mais tarde como um erro. O casal decidiu tentar reconstruir o relacionamento. Apesar disso, o homem foi atormentado por pensamentos intrusivos e memórias dolorosas, como flashes de relâmpagos em sua mente. Embora as coisas parecessem estar melhorando em alguns aspectos, a confiança ainda estava profundamente abalada. Ele se perguntava constantemente o que mais poderia ter ficado escondido. Meses depois, ele percebeu que os gestos simbólicos, como queimar uma folha de papel com os erros do primeiro ano de casamento para simbolizar um novo começo, não eram suficientes. Ele sabia que precisava de respostas para as perguntas que continuavam a assombrá-lo. Ele reconheceu que a cura só seria possível se enfrentasse as dúvidas que ainda pairavam sobre sua mente e seu coração. Enquanto isso, em outra parte do país, um jovem enfrentava um desafio completamente diferente, mas igualmente doloroso. Ele havia descoberto que sua namorada havia sido vítima de um trauma anos antes. Ela havia compartilhado a história com ele em um momento de vulnerabilidade e, embora ela parecesse estar em paz com o que havia acontecido, para ele, a revelação era algo novo e extremamente pesado. Ele lutava para lidar com as emoções que surgiam: tristeza profunda, raiva pelo que havia acontecido e uma sensação de impotência. Ele queria protegê-la, garantir que nada parecido voltasse a acontecer, mas também sabia que ela precisava de autonomia e respeito por sua própria jornada de cura. Ele sentia-se dividido entre o desejo de protegê-la e a necessidade de permitir que ela fosse independente. Essas histórias trazem à tona um tema comum: o impacto das feridas emocionais não resolvidas em relacionamentos. Quando segredos ou traumas vêm à tona, eles podem corroer a confiança, aumentar as inseguranças e criar barreiras emocionais. No entanto, ambas as histórias também mostram que enfrentar essas feridas é essencial para qualquer tentativa de reconstrução. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o alicerce para recomeçar. No caso do homem que descobriu a infidelidade emocional de sua esposa, ele sabia que precisava de respostas. Mesmo que isso significasse enfrentar novos detalhes dolorosos, ele sentia que só assim poderia realmente começar a curar sua confiança abalada. Para ele, o ato de ignorar ou enterrar a questão apenas agravava suas ansiedades e suas dúvidas. Por outro lado, o jovem que enfrentava as consequências emocionais do trauma de sua namorada aprendeu que a cura não era algo que ele podia forçar. Ele precisava ser um pilar de apoio, alguém em quem ela pudesse confiar, sem assumir o papel de salvador. Ele também reconheceu que era necessário lidar com suas próprias emoções em um espaço separado, sem sobrecarregá-la com sua raiva ou tristeza. Uma lição comum a essas histórias é que os desafios emocionais exigem um equilíbrio delicado entre a vulnerabilidade e o respeito pelos limites do outro. Para reconstruir a confiança, é preciso coragem para fazer perguntas difíceis, mas também sabedoria para aceitar que nem todas as respostas serão fáceis de ouvir. No caso do homem que lidava com a infidelidade emocional, ele percebeu que o ato de não pressionar por mais informações era, na verdade, um obstáculo à sua própria cura. Já o jovem que enfrentava o trauma passado de sua namorada descobriu que o apoio incondicional não significa controlar ou ditar como a outra pessoa deve lidar com sua dor.
Ele aprendeu que, às vezes, a melhor maneira de amar alguém é simplesmente estar presente, sem tentar resolver ou apagar a dor dela. Outro aspecto importante dessas histórias é a necessidade de apoio externo. Tanto o homem lidando com a infidelidade emocional, quanto o jovem enfrentando o trauma de sua parceira, perceberam que buscar ajuda profissional poderia ser crucial. Um terapeuta poderia ajudar a navegar as emoções complexas e fornecer ferramentas para lidar com as incertezas e os medos. Além disso, essas histórias destacam a importância de ações consistentes no processo de cura. A confiança não é restaurada da noite para o dia. Requer um esforço contínuo, comunicação aberta e, principalmente, comprometimento. No caso do casal tentando superar a infidelidade emocional, foi essencial que ambos estivessem dispostos a trabalhar na reconstrução da confiança. No caso do jovem e sua namorada, a jornada envolvia aprender a apoiar sem sobrecarregar e encontrar formas de avançar juntos. Por fim, é fundamental reconhecer que a cura é um processo pessoal e único. Cada indivíduo precisa de tempo e espaço para processar suas emoções e encontrar o caminho certo para seguir em frente. Em ambos os casos, os protagonistas dessas histórias aprenderam que não podem controlar completamente as ações ou emoções do outro. O que eles podiam fazer era trabalhar em si mesmos, encontrar formas saudáveis de lidar com a dor e continuar avançando, um passo de cada vez. Essas histórias são um lembrete poderoso de que, mesmo em meio a desafios emocionais esmagadores, há espaço para crescimento, aprendizado e, eventualmente, cura. A jornada não é fácil, mas, com esforço e dedicação, é possível construir algo novo e mais forte.